Na eletrostática, existem quantidades fundamentais que se interrelacionam: as fontes de campo elétrico, o próprio campo elétrico, ou a intensidade de campo elétrico, mais especificamente, e os potenciais elétricos, ou diferenças de potenciais. Para caracterizar melhor, vamos definir as densidades como densidades volumétricas de carga. Se olharmos com um pouco mais de detalhe para estas quantidades fundamentais, estaremos prontos para responder ao problema central da eletrostática. Dada uma distribuição de cargas no espaço, que pode ser discreta ou contínua, determinar a intensidade de campo elétrico e daí o potencial elétrico, ou determinar o potencial elétrico e então o campo elétrico, ou a partir do potencial elétrico ou do campo elétrico, identificar as densidades volumétricas de carga, ou as densidades de carga, que podem também ser lineares ou superficiais. De modo geral, assim, o que queremos é conhecer o campo, ou a intensidade de campo elétrico, os potenciais ou diferenças de potenciais do campo e as densidades de carga, sejam elas lineares, superficiais ou volumétricas, envolvidas nessa estrutura. Mais uma vez, o campo, o potencial e as fontes. Quando há distribuição contínua de carga, podemos utilizar de várias ferramentas. Havendo simetria, utilizamos o teorema de Gauss. Podemos resolver integrais de volume quando a situação é mais complexa, ou mesmo usar da equação de Poisson ou equação de Laplace. Observemos alguns casos ou exemplos. Sejam duas placas paralelas entre si, de mesma dimensão. Na placa da esquerda, carregamos com uma quantidade superficial de cargas positivas. Na placa da direita, podemos carregar uma quantidade superficial igual em valor absoluto, mas de cargas negativas. E agora estamos prontos a estabelecer entre as duas placas linhas potenciais ou linhas equipotenciais, com valores diferenciados de potencial. Podemos identificar cada valor de potencial entre estas linhas, entre estas placas. Ainda podemos identificar a intensidade de campo elétrico como um vetor que sai da densidade superficial de cargas da placa da esquerda em direção à densidade superficial de cargas negativas que está na placa da direita. Fica neste caso muito fácil de se identificar a fonte, a intensidade de campo elétrico e o potencial. Um outro exemplo interessante e bastante prático. Para isso vamos tomar 2 cristais de silício dopados. Lembrando que o silício tem 4 elétrons na sua última camada. O cristal da esquerda vai ser dopado com boro, que tem 3 elétrons na sua última camada, na camada de valência. E o cristal da direita com fósforo, com 5 elétrons. Ora que juntamos esses cristais, temos uma junção PN, comum para diodos e transistores e outros elementos semicondutores largamente utilizados na indústria eletrônica. No lado P temos excesso de lacunas, no lado N excesso de elétrons. No instante em que fazemos a junção, se estabelece um campo elétrico de difusão, de forma que os elétrons que sobram no lado N migram para o lado P. E vice-versa com as lacunas, no nosso modelo, logicamente. Desta forma, vamos ter um equilíbrio no momento em que há recombinação na junção. Só que esta recombinação vai fazer com que haja no lado P uma falta de cargas positivas ou um excesso de cargas negativas. E o contrário no lado N, estabelecendo-se então agora um campo no sentido de N para P, que é definido como barreira de potencial. Podemos ainda sinalizar que esta barreira de potencial tem um comprimento de menos H até mais H. Vamos simplificar o nosso trabalho. Assumamos que a densidade de cargas positivas e negativas é igual em ambos os lados da junção. Isto feito, fica fácil de definirmos uma função para relacionarmos a densidade de cargas com a distribuição em ambos os lados. Como essa densidade é simétrica em ambos os lados, a variação se dará apenas no eixo x, de forma que a quantidade no eixo y e eixo z é homogênea, ou seja, a variação vai ser em uma única dimensão. Pode-se descrever a distribuição de cargas em relação ao eixo x como sendo uma função secante hiperbólico de x, tangente hiperbólico de x, que é o gráfico que nós estamos sinalizando no eixo x.
ρ em função de x. Conhecendo-se a distribuição de densidade de cargas em função de x, podemos também conhecer a intensidade de campo elétrico em função de x, ou seja, como o campo elétrico se comporta na barreira de potencial. E o próximo passo é identificar qual é o potencial relativo a este campo elétrico. Temos assim a densidade volumétrica de cargas, a intensidade de campo elétrico e o potencial elétrico na barreira de potencial de uma junção PN. Um caso mais genérico a ser estudado é descobrir, num certo ponto P do espaço, qual é o campo elétrico devido a uma densidade volumétrica de carga distribuída numa certa região. Estamos então assim preparados para entender como se relacionam a densidade de cargas, ou melhor, a densidade volumétrica de cargas, no caso mais geral, a intensidade de campo elétrico e o potencial elétrico. Portanto, dada uma distribuição de cargas conhecida, conseguimos obter o campo elétrico nesta região e em qualquer ponto da região. Isso equivale a partir da densidade volumétrica de cargas em direção à intensidade de campo elétrico. Isso é feito quando obtemos a intensidade de campo elétrico em um dado ponto definido por um vetor, no caso o vetor R. O campo elétrico em R é igual a 1 sobre 4πε0, a integral de volume de ρ dv sobre r², no sentido do versor AR. O modelo que temos para calcular a intensidade de campo elétrico num ponto dado por uma distribuição volumétrica de cargas é calculado por esta integral, no caso, no vácuo. Mas podemos também ter o caso inverso, em que conhecemos a intensidade de campo elétrico e queremos descobrir qual é a densidade de cargas, ou a densidade volumétrica de cargas. Isso se obtém através da equação ρ é igual a ε0 vezes o divergente de E. Devemos lembrar ainda que a permissividade elétrica do vácuo, ou a permissividade elétrica, que é um tipo de medida de rigidez elétrica, relaciona o campo elétrico, ou seja, a intensidade de campo elétrico, com a densidade de fluxo elétrico, o chamado deslocamento elétrico. Uma vez conhecido o campo elétrico no espaço, pode-se calcular o potencial em qualquer ponto desse espaço. O potencial V é igual ao negativo da integral de linha do produto escalar da intensidade de campo elétrico pelo infinitésimo deste caminho, o dl. Ou ainda, V é igual ao negativo da integral de L e produto escalar dl. E é possível também seguir no sentido contrário, isto é, uma vez conhecido o potencial em todos os pontos do espaço, conhece-se o campo elétrico nesse espaço. Isto é dado pela equação: a intensidade de campo elétrico, ou vetor de intensidade de campo elétrico, é igual ao negativo do gradiente do potencial elétrico. Lembrando que o potencial elétrico é um campo escalar. E ainda que é importante que na eletrostática o campo é conservativo. Podemos também, a partir da densidade volumétrica de cargas, identificar o potencial elétrico. Isto é feito ponto a ponto. Podemos identificar esses pontos em relação a um vetor posicional, o vetor R, de forma que temos que o potencial, que é um escalar, para cada ponto no vetor R é igual a 1 sobre 4πε0, a integral de ρ dv sobre R. Isto no vácuo. E aqui cabe fazer uma comparação interessante entre o potencial e o campo elétrico. O potencial é um número escalar, o campo elétrico é um número vetorial. E observe que ambos estão divididos pela distância, r. Tanto r quanto r maiúsculo são o mesmo valor de vetor. Mas o que é interessante é observar que, na equação vetorial, o grau sobre o denominador é 2 em relação ao grau 1 na equação escalar do potencial. Isto equivale a notar que a intensidade de campo elétrico é, de uma certa forma, uma derivada do potencial elétrico.
completar esta análise, vamos migrar da direção do potencial elétrico para a densidade volumétrica de cargas. Fazemos isso através de uma equação simples, que é a equação de Poisson. O Laplaciano do potencial é igual ao negativo da densidade volumétrica de cargas dividido por ε0, isto no vácuo.